nós vamos ver a parábola terceira, né, que nós vamos ver do joio e do trigo. A gente vai ver que vai ser comparado ao reino dos céus. Você que tem Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 13, o joio e o trigo. A gente vai ver que eles são parecidos, mas só aparentemente, são bem diferentes. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. As parábolas desse capítulo, tem umas 6 ou 7 parábolas que falam sobre o reino dos céus, né? Se você ver aí no Mateus 13, né? Normalmente a parábola começa, Jesus falando, o reino dos céus também é semelhante, né? Tesouro escondido, a parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante ao homem que negocia. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Então, Jesus vai explicar aqui um pouco sobre o reino de Deus. Vamos ler? Mateus 13, 24 a 30. Diz assim: Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos 2 tipos de sementes, né? No campo, a gente vai explicar aqui versículo por versículo, e quando ela começa a crescer, a gente vê os resultados, né? Aqui o reino dos céus, começa Jesus a falar, né? O reino dos céus é semelhante. O que é o reino dos céus, gente? O que é o reino dos céus? É um campo espiritual, né? Onde Deus reina e compartilha a vida eterna conosco. E nós temos que almejar, não esse reino terreno, né? Que muitas vezes pessoas almejam, conquistar essa terra, crescer aqui, que não está errado, mas acima disso, devemos almejar o reino dos céus, vivermos eternamente com o nosso Senhor e Salvador. É para isso que nós estamos aqui, como foi lido no início, de passagem. Se nós entendermos, como os heróis da fé entenderam, que aqui nesse mundo é passageiro, a gente não se apegaria tanto a certas coisas, ao dinheiro, aos nossos desejos, às nossas vontades, os nossos sonhos, que não está errado, mas não nos apegaríamos tanto e esqueceria e deixaria de lado o reino dos céus, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer que eu venha fazer. Então, acima dos seus sonhos, busque os sonhos de Deus. Acima desse reino, busque o reino dos céus. Em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. E estas coisas terrenas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, em nome de Jesus. Vamos ver aí o texto novamente? Versículo 24, o primeiro que nós vimos, né? Diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus compara esse reino dos céus que devemos, né, almejar, com um homem, um agricultor. Como nós vimos lá do semeador, esse agricultor semeou boa semente. A semente era boa, observe, né? No campo. O campo também era bom, o solo era bom. Então, a semente era boa, o campo era bom
E essas sementes boas, a gente pode ver aí, ó, você que está com a Bíblia aberta, veja aí no versículo 37 e 38, Jesus explica essa parábola do joio e do trigo. Veja aí no 37 e 38 na sua Bíblia. Quem tem Bíblia? Quem não tem, ouça aqui então, né? Jesus explicando, ele diz, ó, o homem que semeou, quem é esse homem que semeou uma boa semente? É o próprio Jesus, é o próprio Deus. E esse campo, o que é esse campo? É o mundo. O mundo, então, é comparado ao campo. E Jesus é o que semeia a boa semente. E essas sementes boas, quem são? Os filhos de Deus. Então, ó, Deus semeia e coloca no campo, que é o mundo, sementes boas. Os filhos de Deus, que venhamos ser eu e você, cada um de nós, né? Essas sementes boas para frutificarem nesse mundo, para dar fruto nesse campo aqui. Então, a primeira lição desse versículo, pode passar aí, diz assim, ó, que você e eu venhamos a ser essa boa semente que Deus semeou nesse mundo, nesse campo. Eu e você devemos ser essa boa semente que irá dar bons frutos nesse mundo, nesse campo. Então, seja uma boa semente, semeada por Deus, cresça, amadureça e dê bons frutos. Dê bons frutos na sociedade, na sua casa, na sua vida. Que frutos são esses? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de bondade, né? Adolescentes e jovens e todos aqui são filhos. Frutos de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias na terra. Frutos de amar ao seu próximo, como o Senhor Jesus nos amou. Fruto de se doar, né? Então produza bons frutos. Seja essa boa semente nesse mundo. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 25, continuando a parábola. Esse homem, Jesus, semeou boa semente, mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, no meio daquela boa semente. Ele semeou e vazou, foi embora. Então, para nós entendermos, essa era uma prática comum de vingança para aquele povo naquela época. Os agricultores, né, um vizinho tinha uma rixa com outro vizinho, ele esperava o cara lá plantar, esperava tudo escurecer, todo mundo dormir, e à noite o vizinho fala assim, ó, agora vou fazer o mal para aquele cara, vou lá e vou jogar um monte de semente ruim no campo dele. Olha que maldade, né? Então, era uma prática de vingança, algo ruim no meio da plantação boa do agricultor que semeou boa semente. E ele jogou o que lá, que diz ali? O joio. O que é isso, joio? É uma erva daninha de centeio, sementes que podem ser venenosas, são sementes que não produzem nada, só mata as outras, só rouba os nutrientes do trigo das outras boas. É uma semente que não vai dar fruto, não serve para nada, só para o que a gente vai ver aqui no final, que nós já lemos, para ser queimado. Então, o cara faz aquilo de maldade mesmo, né? E Jesus, explicando essa parte para os seus discípulos, ele contou essa parábola para todo mundo. Mas depois ele chamou lá os seus discípulos, né? Que a gente já viu que ele faz isso, Jesus. E no versículo 38 e 39, ele explica essa parte, né? Dizendo que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, e o joio. Se as boas sementes, Deus que plantou aos filhos de Deus, o joio é quem? É os filhos do diabo. É o inimigo que plantou. Aqui Jesus fala, ó, os joios são os filhos do maligno. Versículo 38, do capítulo 13. O inimigo que semeou é o diabo. Então o inimigo vem para fazer vingança, fazer maldade mesmo no campo que foi semeado boa semente. E a colheita é o fim dos tempos, que a gente vai ver mais à frente. Então o joio são os filhos do maligno. E os dois estavam lá, né? Foram plantados por pessoas diferentes, mas estavam na mesma agricultura ali, no mesmo campo, ou seja, no mesmo mundo. Então, nesse mundo, tem filhos de Deus e tem filhos do diabo. Tem joio e tem trigo,
né? Os joios são os filhos do maligno, ou seja, ele se opõe, mas cresce junto, no mesmo ambiente dos filhos de Deus. O inimigo que semeou esse joio na plantação é o próprio diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o nosso opositor. Ele é o nosso inimigo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho, não é seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão. Nada, ninguém desses são seus inimigos. Ninguém desses. Nosso inimigo é o diabo, opositor, né, de Senhor Jesus Cristo. Ele que quer o mal para nós. Ele que quer se vingar, querendo fazer o mal para o ser humano. Então, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, assim, não fique com raiva de uma pessoa, mas ore para que qualquer espírito maligno que esteja ali, através daquela pessoa, com malvadeza, com fofoca, com palavras ruins, venha sair. O espírito maligno que tem que, bater em retirada. Não fique com raiva das pessoas. E depois de lançar, o inimigo semeou o joio, né? E depois de lançar a semente, o que ele faz? Ele foi embora. Ele mete o pé. O que ele faz? Ele lança uma palavra ruim, ele fala um pensamento, faz isso, faz aquilo, faz essa maldade, fala isso. E depois, ele vai embora, deixa a gente ali, a gente não, né? Mas deixa as pessoas sozinha, para ficar com o quê? Com culpa. E agora, né? A gente vê um caso aí o rapaz matou a mãe, o filho, né? Um monte de gente da própria família. O inimigo faz isso na mente e vai embora. E agora a pessoa fala assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Né? Como é que eu vou viver agora? O que vai ser? Ele faz a malvadeza, coloca ali pensamentos ruins de depressão, de morte, de suicídio, de falar palavras ruins contra o outro. Depois que a gente lança a palavra, maltrata, ele vai embora e deixa ali, agora fica de braço cruzado, só olhando e rindo. Então, segunda lição para nós nesse versículo, pode passar. Saiba que no meio onde vivemos, eu e você, onde nós vivemos, nesse mundo, nessa sociedade, muitas vezes no trabalho, nesse mundo existem pessoas como trigo, pessoas boas, filhos de Deus, e também como joio, pessoas ruins, filho do maligno, filho do diabo, né? Então não se engane, todo mundo é bonzinho, todo mundo é trigo, não. Muitas vezes, até dentro da própria igreja, pode ter trigo e pode ter joio, é no mundo, né? Esse mundo não quer dizer fora da igreja, mas é em todo mundo. Na nossa família pode ter joio, pode ter trigo, na igreja pode ter joio, pode ter trigo, né? No trabalho, na rua. Então que a gente venha ficar atento, discernir e primeiro examine-se a si mesmo, olhar para dentro de si. Eu, Lucas, eu tenho sido joio, eu tenho sido trigo, eu tenho sido um filho de Deus ou um filho do maligno, eu tenho produzido bons frutos ou não. Continuando, versículo 26. Então, um homem semeou boa semente no campo, esse é Deus, semeou os filhos de Deus no mundo. Em contrapartida, um outro inimigo semeou sementes ruins no mundo, junto ali, e elas vão o quê? Crescer juntas. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, olha lá, parece tudo a mesma coisa, né? Ali é trigo, né? Mas muitas vezes o joio, ele parece, foi plantado ali, ninguém está vendo ele crescer, parece, né? Mas quando ele começa a crescer, produzir frutos, começaram a produzir fruto, apareceu o joio, aí deu para ver a diferença. Então, apenas quando eles crescem, quando já estavam produzindo o fruto que foi identificado. Então, é no crescimento, é com o tempo que nós identificamos a diferença do joio e do trigo, né? Às vezes, no início, está tudo igual, tudo parecido, tudo aparenta ser trigo, tudo aparenta ser filho de Deus, tudo aparenta ser bom, parece com trigo, tem cara de trigo, está no meio do trigo no início, mas quando amadurece, está na época de produzir fruto, é facilmente identificado que não é trigo, é joio. Então, pelos frutos vos conhecerei. Que fruto que nós temos dado? Que fruto que seu amigo ou sua amiga tem dado?
Que fruto que seus parentes têm dado, né? Por isso que a gente começa, né, nesse momento, nessa hora, que a gente começa a identificar. Continuando. Então, eles cresceram juntos ali, apareceu o joio, viu que tinha uma coisa diferente ali quando começa a amadurecer. Versículo 27 e 28. Diz assim: então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: ô patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem esse joio, essas sementes ruins? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Observe, versículo 27. Observe, ó. Não basta apenas, a semente era boa? Sim. O campo era bom? Sim. Então não basta apenas a semente ser boa, o campo ser bom, a terra ser boa, mas também tem que haver vigilância. Porque não vigiou ali um momento, na noite, semearam coisas ruins. Então você, jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, seja vigilante. Vigie o que você vê, vigie o que você fala, vigie o que você ouve, vigie onde você vai, né, com quem você tem tido intimidade, a ponto de... Jesus tinha aqui os 12, né? Tinha total intimidade. Ele falava para a multidão, mas no momento específico ele explicava mais a fundo, né? E tinha situações que era ali com Pedro, Tiago e João. Então Jesus comia com pecadores, Jesus falava com prostitutas, falava, mas um certo grau de intimidade era com os 12, ou até com Pedro, Tiago e João a mais. Então devemos ser vigilantes no que a gente ouve, fala, vê, pensa, com quem que a gente tem andado, com quem que a gente tem compartilhado a nossa vida. Então, seja vigilante, vigie. A terra era boa, a semente era boa, mas o momento de cochilo, de dormir, de sono, veio o inimigo e lançou coisas ruins. Então, devemos ficar atentos a tudo e a todos. No seu trabalho, na televisão, o que você vê na internet, os filmes que você vê, tudo, seja vigilante. Ah, não tem nada a ver, é só isso. Vigie, fale com Deus e Deus nos direciona por onde devemos andar e o que devemos fazer. O inimigo de nossas almas, ele só quer uma brecha, ele só quer um espaçozinho para semear coisas venenosas, malignas e fatais. Não dê essa brecha para o inimigo, não dê esse espaçozinho para que seja semeado no seu coração, na sua mente, na sua vida, coisas ruins, né? Às vezes começa só com um negocinho pequenininho, com uma mentirinha, que não é pequenininho, porque o pai da mentira é o diabo, mas com algo que você acha que não tem nada a ver, com um engano, com uma palavra de omissão que você omite do pai, da mãe, o que deixou de fazer ou o que fez, né? Um engano, né? Alguma seduçãozinha, alguma gracinha que ouve ou que faz. Começa assim. E aí, vai só aumentando. Então, para nós aplicarmos na nossa vida, nesse versículo 27 e 28, pode passar, seja atento, todos os momentos, em todos os lugares, e vigilante. Não abra brechas e nem oportunidades para o inimigo semear o que não presta na sua vida, na sua mente, né? Vai naquele lugar, faz isso, vai ganhar dinheiro fácil. Ou então, né, essa pessoa aqui, que bonita que ela é. Aí, muitas vezes, nossos olhos caem em tentações que não vão agradar a Deus, que vai ser uma morte espiritual para a nossa vida. Não faça isso. Não abre brecha para o inimigo. Não abra oportunidades para ele vir semear coisa ruim no campo, né, na nossa vida. E para encerrar essa parábola, versículo 29 e 30, veio primeiro, né, que era bom, semeou semente boa, o inimigo semeou semente ruim, eles cresceram juntos, mas quando estava crescendo, identificou que tinha algo diferente ali, os servos perguntaram se queria que se separasse, e ele falou não. Por quê?
Aqui, ó. Agora o dono da casa vai responder, versículo 29 e 30. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, ao arrancar o joio, vocês também poderão arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem em feixes, para que sejam queimados. Olha para onde o joio vai, ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro, no celeiro do dono. Olha só, os ceifeiros são os anjos. Jesus explica isso aqui do versículo 36 em diante. Os ceifeiros eram os anjos e se colocaram à disposição de arrancar o joio no meio do trigo. Senhor, patrão, dono da casa, bom semeador, quer que a gente arranque esse joio, esses filhos do maligno, desse mundo, do meio do trigo, do meio dos filhos de Deus, da semente boa? O patrão falou não, Deus falou não, o dono respondeu não. Qualquer tentativa de arrancar o joio, somente naquele momento iria colocar o trigo em perigo, né? Poderia machucar, arrancar e até matar o trigo. Então as raízes do joio já estavam entrelaçadas ali com as raízes do trigo, estavam misturados ali. Arrancar um poderia matar o outro. Olha no versículo 30. Eles, né, o joio e trigo, deveriam crescer juntos até um certo momento. Até um certo momento, Deus permite que cresçam juntos. Que momento era esse ali? O momento da colheita. E aqui Jesus explica que a colheita, no versículo 39, é o fim dos tempos, né? Fim dos tempos. Quando nós formos levados daqui, ou morrermos, ou Jesus voltar, aí vai ser separado o joio do trigo. Um vai ter um destino, outro vai ter outro. Aqui, nesse mundo, na plantação, poderiam crescer juntos, mas na colheita vai ter um destino e outro vai ter outro. Então, aí sim eles seriam separados, com destinos diferentes. Olha o que diz, você que tem Bíblia, veja aí no versículo 40 a 43, é Jesus explicando justamente essa parte. Você que não tem, olha ali, ó, versículo 40 ao 43. Pois assim, Jesus dizendo, explicando para os seus discípulos, olha só que lindo, Jesus explicando para os seus discípulos, a gente tem a oportunidade de ler aqui e ouvir. O que isso quer dizer? Ó? Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Os filhos do maligno, mesmo crescendo juntos com o trigo, vai ser lançado no fogo. O filho do homem, versículo 41, mandará os seus anjos, os ceifeiros, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, aqueles que servem só para fazer, né, tá ali no meio, mas só para perturbar, só para fazer o outro cair. E os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Aí é a parte boa, né? Espero que todos nós estejamos lá. Então, os justos, o trigo, resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo, que Deus fala ao nosso coração nessa noite. A colheita é o juízo de Deus. O juízo de Deus para mim e para a sua vida. Todos nós, nenhum de nós escaparemos do juízo de Deus. Todos nós vamos passar pelo tribunal, pelo juízo. Quem vai separar uma semente da outra, o joio do trigo, é o agricultor. Quem vai separar é Deus. Quem separa, separa no tempo correto e da forma correta. Não somos nós, não é pastor, não é ovelha, não é membro, não é apóstolo, não é missionário, não é profeta que separa. Quem separa
é Deus. A gente instrui, né? A gente ensina, pautado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente instrui. Mas quem separa um do outro é Deus. No momento certo, no juízo, no fim dos tempos, né? Apesar de viverem no mesmo ambiente, durante um tempo, né? Mesmo ambiente, durante um tempo, quando começa a crescer, começa a ver diferença, mas ainda assim não é arrancado, né? Então, apesar de viverem no mesmo ambiente durante o tempo, o destino final, aí sim, do joio será um, do trigo será outro. Serão diferentes. Serão diferentes. O joio, que a gente viu aqui, vai ser lançado no fogo, na fornalha acesa, onde haverá o quê? Choro, ranger de dente. Imagina, gritaria de choro, de dor, de ranger de dente, de fogo, de queimando. Isso é real. Vai ser um destino de muitos. Que nós venhamos ouvir essa palavra nessa noite e venhamos temer ao nosso Deus, tremer diante dele, honrá-lo com sabedoria vinda do alto, com discernimento, com ordem, com decência, honrar a Deus, para não irmos, né, para esse destino aqui, que é o inferno. Que destino é esse? É o inferno, né? A fornalha, onde terá choro e ranger de dente, nada mais é do que o inferno, que foi criado para o demônio, seus anjos decaídos, mas infelizmente aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, já estão, né, condenados. Quem crê será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é isso aqui, ó. Ir para o fogo, ir para a morte eterna, ir para o inferno. Mas tem a vida eterna. Aqueles, porém, que não crê, já estão condenados. Já estão condenados. Então, esse é um, tá? Grupo de pessoas, a semente que vai ser recolhida e lançada no fogo. Que não venhamos ser a nós, eu e você. Em contrapartida, tem o trigo, que tem utilidade. Esse vai ser recolhido, como diz ali no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos são os filhos de Deus, é a boa semente, que no dia do juízo, na colheita, irá para o destino que Deus separou para cada um de nós. Então Jesus encerra, né, esse resplandecerá como o sol no reino de Deus. Jesus encerra alertando. E eu, né, antes de deixar duas perguntas, encerro aqui falando sobre essa parábola. Quem tem ouvidos, todos nós temos, né? Que a gente não venha ter só a orelha aqui, grudada na cabeça, mas que venhamos ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus, guardar no coração e praticar nesse mundo, nesse campo que Deus nos colocou. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus está falando conosco. E antes de nós orarmos para nós encerrarmos, pode passar, último slide, ó. Gostaria de deixar para vocês, cada um de vocês que está aqui, duas perguntas. Primeira pergunta, para você refletir, pensar, orar, antes de dormir, todo dia que acordar e viver nessa vida. Primeiro, quem eu tenho sido? Quem nós temos sido nesse mundo, nesse campo? Joio ou trigo? Filhos de Deus ou filhos do maligno? O que temos produzido? Quem nós temos sido? Quem nós temos sido? E a segunda pergunta, mediante a quem nós temos sido, qual será o meu destino eterno? Se pergunte, qual será o seu destino eterno? Lago de fogo, né? Onde vai ter choro, ranger de dente, queimando, é o joio que vai ser lançado ali, ou o trigo que vai ser lançado na glória eterna, vivendo com Jesus. Qual vai ser o nosso destino? Então, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a isso. Duas sementes no mesmo campo, crescem juntas, produzem frutos diferentes, mas na colheita vai ser separada e vão ter dois destinos diferentes. Pense nisso para a sua vida. Quem eu tenho sido nesse mundo? O que eu tenho praticado? Qual o fruto que eu tenho produzido? E para onde eu vou passar a minha eternidade?
Muitas vezes nós preocupamos, né? Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Com quem eu vou casar? Vou ter filho? O que eu vou fazer? Isso tira a nossa paz muitas vezes. Mas, acima de tudo isso, se pergunte, onde eu vou passar a minha eternidade? Com Deus, no céu, no paraíso, onde não vai ter morte, choro, ou longe de Deus?